Bom dia, pessoal. Tudo bem? Hoje, sexta-feira, 18 de março. Sexta-feira é o dia do nosso café, né? Pois bem, aqui no nosso canal, curtam o nosso canal, se inscrevam e recebam semanalmente algum vídeo sobre temas relacionados às eleições. Eu sou o Edson Borov, sou economista, bacharel em Direito, especialista em Gestão Pública e Direito Eleitoral e autor desses livros aqui, Sistema Político do Uruguai, e as fake news nas eleições de 2018. Vou deixar lá o link para a compra dos livros na descrição do vídeo. Bom, tema do nosso canal hoje, de novo, mais uma vez, eu acho que agora, do ponto de vista das eleições de 2022, provavelmente a última consideração que nós precisamos fazer sobre o tema das federações partidárias. É um tema muito interessante, uma inovação legislativa aqui do Brasil, e já, de uma certa forma, não exatamente igual, experimentada em outros países. Mas eu trago esse tema de novo porque no início de fevereiro o STF, então, decidiu referendar a medida liminar expedida pelo ministro Luiz Barroso em dezembro, considerando ou não considerando a criação de federações partidárias como inconstitucional. O resultado do julgamento no STF foi 10-1. E aí, sempre quando a gente tem um voto divergente, a gente chama atenção. Então, os 10 votos foram na linha do relator, que eu já comentei aqui, um voto um pouco mais no sentido de respeitar a autonomia do Poder Legislativo, de aguardar, vamos ver como é que funciona, vamos ver que na vida real, se a política resolve, ou seja, não interferir na política. Né? Então, na minha singela avaliação, muito mais uma posição de não interferir numa decisão política do Congresso Nacional do que efetivamente uma análise mais aprofundada, ainda em sede de liminar. Portanto, acho que faltou um pouquinho mais de conteúdo nas análises. E o voto divergente, obviamente, aí sim tem que fundamentar um pouco mais e tal. O voto divergente foi do ministro Nunes Marques. Um voto bem interessante, né? Que ele faz a comparação, inclusive, entre a eventual atuação da federação e de um partido isolado. Uma questão que ele destaca, eu acho muito interessante, é que, por exemplo, a Constituição Federal confere aos partidos políticos com representação no Congresso Nacional a faculdade de ingressar, né, o direito ao ingresso de ações diretas de inconstitucionalidade. Enquanto isso, no rol dos possíveis legitimados para as ADIs, não consta a federação. Então, vejam bem, a federação, ela por lei ordinária, assume o papel de um partido unificado, no entanto, ela não assume os direitos, as obrigações de um partido, do ponto de vista, inclusive, da ingresso de uma ação direta de inconstitucionalidade. Interessante isso, né? Outra questão que ele ressalta é que o termo federação não consta, não é uma das possibilidades de unificação ou de previsão constitucional. E, de fato, efetivamente, eu entendo que o Congresso Nacional deveria enfrentar essa questão através de emenda constitucional e não de lei ordinária, não de alteração das leis das eleições e da lei orgânica dos partidos políticos. Se enfrentasse de ponto de vista de uma emenda constitucional, lá no artigo 17, incluindo também a possibilidade das federações, essa discussão não existiria, eu ficaria em casa dormindo um pouco mais nas sextas-feiras. Ou não, né? Ficaríamos aqui conversando sobre outro assunto. Então, o voto do ministro Nunes Marques foi um voto muito interessante, que vale a pena estudar um pouco mais de profundidade. E o voto dos outros ministros em relação ao referendo da medida liminar, veja bem, o mérito em si ainda carece de um julgamento final, que não tem prazo, gente. A gente, pela experiência
da análise desse tipo de processo no Supremo Tribunal Federal, indica que, bom, nós vamos passar as eleições de 2022, vamos passar as eleições de 2024, aí, se as coisas complicarem um pouco, talvez esse tema volte à pauta e a gente possa ter, então, alguma consideração final, se efetivamente foi declarada constitucional ou inconstitucional. Então, neste momento, há um referendo à medida liminar e a federação vale para essa eleição, inclusive. A segunda questão, que foi aí sim um debate um pouco mais aprofundado, um pouco mais acalorado, digamos assim, começa com a divergência do ministro Gilmar Mendes em relação ao prazo para registro. Porque na medida liminar do ministro Luiz Barroso havia uma definição de um prazo até 31 de março, para que até 6 meses antes da eleição, que esse ano parece que é 2 de abril. Dando isonomia aos partidos políticos, ou seja, o partido político precisaria estar criado 6 meses antes da eleição, e a federação, na forma original da lei, ela teria até as convenções, né, até agosto, até 5 de agosto. E isso feriria a isonomia na disputa eleitoral, ou seja, as federações poderiam ter um prazo maior para se organizar, quanto que os partidos precisariam estar criados 6 meses antes. Então, na avaliação do ministro relator, Luiz Barroso, isso fere o princípio da autonomia. O ministro Gilmar Mendes faz uma longa introdução sobre o princípio da autonomia, traz elementos do direito alemão, do direito francês, ou seja, faz uma avaliação muito pertinente, né? E entende que não cabe essa interpretação do princípio da autonomia, já que a norma não estipula nenhuma data específica, apenas diz que até as convenções as federações deveriam estar constituídas. Ela não entra no detalhe do processo de registro ou de prazo, só diz que, né, até as convenções. O que, obviamente, a gente sabe que é uma coisa um pouco inviável, né? Bom, mas essa divergência foi seguida por mais 4 ministros. Inclusive, destaco aqui o voto do ministro Ricardo Lewandowski, que, inclusive, complementa, além da medida liminar não estar correta nesse aspecto, ataca, inclusive, a resolução do TSE, que definiu ainda mais restrição. A resolução do TSE que regulamentou o registro das federações estipulava, e por isso a urgência do julgamento, estipulava que o julgamento deveria ser até 6 meses, ou seja, o deferimento deveria ser até 6 meses. No entanto, o início do processo de registro no TSE deveria ser até 1º de março, o que efetivamente daria muito pouco tempo para as federações organizar estatutos, registrar estatutos e ainda protocolar no TSE, ou seja, da metade, o julgamento foi dia 8 e 9 de fevereiro, se mantivesse a decisão da liminar, os partidos deveriam ter ali 2, 3 semanas, com carnaval, inclusive, no meio, para constituir o estatuto, registrar e ainda protocolar o processo. O próprio ministro Barroso já apresentou no seu relatório uma mudança desse calendário para o dia 31 de maio. Então, as divergências, nesse caso, houve 6 votos a favor da medida liminar, da manutenção do prazo da medida liminar já corrigido para o dia 31 de maio, ou seja, o ministro relator corrige, altera a partir de pedidos efetuados por partidos que se apresentaram nesta ação, como a Mixcuri, e então o ministro relator já havia ajustado o prazo para 31 de maio. No entanto, essa divergência, iniciada pelo ministro Gilmar Mendes, depois o ministro Lewandowski, o ministro Toffoli, o próprio Marques Nunes, que indeferem de todo a medida liminar, ou seja, nós teríamos 6-5 a favor do prazo do relator, que é 31 de maio. Então, houve uma discussão bem interessante sobre o poder normativo do TSE, porque, na prática, o TSE cria uma norma nova, estabelecendo um prazo de acordo com a Constituição, e mesmo naquele prazo,
um período menor ainda para que as discussões políticas ocorressem. Então, houve esse ajuste, essa divergência, uma divergência que mais ou menos se estabelece entre 6-4, mas no caso 6-5, né, considerando o voto do ministro Nunes Marques, ou seja, que se divide bastante. E essa regra vai valer somente para as eleições de 2022, então, né? Então, o resultado do julgamento é que é o referendo da liminar por 10 votos a 1, no sentido de que não há inconstitucionalidade formal e material da Lei das Federações, e no segundo aspecto, em relação ao prazo para registro das federações para as eleições de 2022, então, por maioria de 6-4, considerando 6-5, se fosse o ministro Nunes Marques votasse, então, até 31 de maio. Então, todos os partidos que constituírem federações e que tiverem o registro deferido até 31 de maio, poderão, então, participar das eleições de 2022 de forma federada. Ok? Segunda análise que eu quero trazer aqui para vocês, deixa eu até mostrar aqui a resolução, né? Então, essa aqui, trazer alguns dados para vocês, né? Essa aqui é a resolução 23.682, já em função do julgamento da ADI 7021, então ajusta o prazo. No ano de 2022, não se aplicará o prazo previsto no artigo 4º, parágrafo 4º, que é o prazo lá até 6 meses antes da eleição, ficando assegurada a participação das federações que tivessem o registro deferido até 31 de maio. Agora, aqui é um detalhe, né? Essa é a resolução completa, né? Então, aqui já com a alteração, né? E vejam, era o prazo anterior. Então, 1º de março deveriam requerer o registro e deveriam ter o deferimento, julgamento, o registro até 2 de abril. Na nova norma, na nova redação, não há uma data para o protocolo. Vejam, poderá um partido protocolar no dia 30 de maio e ter o registro deferido no dia 31? Bom, aí nós vamos ter que avaliar na prática, né? Pode haver uma medida antecipando a tutela, o período aqui de registro requer um edital para impugnação, requer manifestação do Ministério Público, ou seja, o TSE agora aqui puxou um pouquinho o freio, né, e disse, olha, é até 31 de maio. Então, fica na conta dos partidos antecipar esse problema ou não. Né, antecipar o registro, o pedido do registro das federações, e caberá ao TSE, de uma forma quase que supersônica, julgar, né, o pedido de registro até 31 de maio. Na prática, a gente já vê que existem várias negociações em andamento e que isso efetivamente deve se concluir aí no mês de abril, porque vamos para a análise política agora? Vamos pular, vamos passar da análise jurídica para a política? Vamos? Então, assim, pessoal, 6 meses antes das eleições, nós temos os prazos para filiação partidária e troca de domicílio. No caso das disputas do cargo para presidente, o domicílio é em todo o Brasil, não precisa alterar o domicílio. No caso das disputas estaduais, se eu quero concorrer a governador no Rio de Janeiro, eu preciso trocar o meu domicílio eleitoral, transferir o meu título eleitoral até 6 meses antes para o Rio de Janeiro. Né? Se eu quero concorrer a governador, deputado, senador de um estado, tem que ter o domicílio naquele estado. Como é uma eleição geral, é só isso que precisa ter. Então, do ponto de vista do domicílio, beleza, não tem muito problema. Agora, do ponto de vista da filiação partidária, nós estamos vendo uma série de alterações de partidos, inclusive deputados e deputadas, né, alterando o partido em função da janela que nós temos agora nos 30 dias antes do período do processo de filiação. Então, até 2 de abril, os deputados federais, estaduais, deputadas federais, deputados estaduais, podem trocar de partido sem perder o mandato. Né? Então, essa movimentação partidária. Então, prazo de 31 de maio não é à toa. Não é à toa. Deixa passar esse período turbulento, trocas de partido, definição de quem vai ser candidato a presidente, a governador. Bom, sentou a poeira ali em abril,
fecha-se as federações e encaminha o registro para o TSE. Então, essa alteração do prazo, que antigamente, na versão inicial da liminar do ministro Luiz Barroso, eles teriam que encaminhar o pedido até 1º de março, agora se resolve a questão política. Então, uma decisão bastante elaborada do ponto de vista político, né? Então, vejam como o julgamento jurídico, às vezes, tem também essa contaminação do processo político, porque aqui nós estamos falando efetivamente de uma regulamentação da vida política, da democracia no país, né? Então, fazendo esses ajustes, as federações até 31 de maio. Bom, seguindo aqui na nossa análise política, né? O que nós temos até agora, efetivamente, vamos passar para outra tela aqui, né? Efetivamente, nós temos 3 grandes negociações, ou 3 grupos de negociações, né? Uma bastante adiantada, que aqui nós temos o PT, o PCdoB e o PV, praticamente selada, aí tem a questão do PSB, que teria a filiação do Geraldo Alckmin para a candidatura a vice do ex-presidente Lula, mas, bom, PT, PCdoB e PV, ok, em princípio não tem muito a excluir desses 3. Rede PSOL, Rede já aprovou, PSOL também provavelmente deve avançar. PSDB e Cidadania também já tem um bom encaminhamento. O que nós verificamos aqui na prática, né? E o sentido inicial das federações era de dar guarida, em algum momento, para os partidos que têm pouca representatividade. Vejam, PCdoB, PV, Rede PSOL e Cidadania dificilmente atingiriam a cláusula de barreira em 2022, que é qual? Vamos ver aqui. Olha aqui, ó. Para as eleições de 2022, 2% dos votos válidos em 2022 para deputado federal. Ou 11 deputados federais distribuídos em pelo menos 1/3 das unidades da federação, ou seja, pelo menos 9 estados. Vejam, gente, PCdoB em 2018 não atingiu a cláusula de barreira. Teve que fazer uma fusão com o Partido da Pátria Livre, PPL, para atingir. Rede PSOL também não. PV também não. Cidadania conseguiu. Então, para 2018 era 1,5%. Né? Agora são 2%. Então, no final das contas, toda essa discussão da federação vai efetivamente voltar ao que ela se propunha lá no início, que é dar guarida e manter a sobrevivência de partidos pequenos, né, sob o guarda-chuva de uma federação, para que eles tenham acesso, inclusive, ao fundo partidário e possam manter a sua vida, né? E tem na vida política, né, a dificuldade toda, que eu sempre ressalto, de uma unidade nacional. O Brasil é um país continental, praticamente, e aqui nós temos um caso curioso, por exemplo, que o presidente nacional do PP, que compõe a base do governo federal no Congresso, mas que na Bahia mantém um apoio ao PT e ao governo petista que já está na Bahia. Então, ou seja, não vê problema nenhum em apoiar o PT e Bolsonaro. Não é novidade. Né? Então, vejam como a vida política e a ciência política, ela às vezes precisa fazer um bom debate assim, para explicar essas coisas. Como uma federação pudesse resolver os problemas de afinidade ideológica e política. Então, deixo aqui essa última análise das federações em 2022. Nós voltamos na próxima semana com outros temas. Nós temos um tema na próxima semana muito interessante, que é a questão da inelegibilidade, que teve um julgamento no STF. Eu não vou adiantar o assunto, mas é um tema bem interessante para nós conversarmos. Bem, bom fim de semana, um bom descanso para todos e até a próxima. Um abraço.